Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você me vê. Aqui quem vos fala é a professora Tayana Leles, atualmente professora do CEMEIT desde o ano passado, 2019. Mas eu já fui professora de várias escolas da Regional de Taguatinga, do SED 6, no SEM 3, no CTN, no CEMAB, enfim, várias outras escolas. E hoje nós vamos falar, na nossa segunda aula de Química para o primeiro ano do ensino médio, sobre as transformações da matéria, transformações químicas e físicas. Beleza? Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós teremos dois momentos. O primeiro momento em que nós vamos falar sobre as transformações químicas e as transformações físicas da matéria, tá bom? Em um segundo momento, nós vamos falar das mudanças de estado de agregação da matéria, que também é um tipo de transformação física da matéria. Fechou? Então vamos lá, pessoal, entender o que são as transformações químicas e as transformações físicas dos materiais. Então, olha só, as transformações químicas são aquelas que ocorrem quando há a mudança na composição da matéria, ou seja, quando há mudança na composição química da substância inicial, beleza? Então, pessoal, essas transformações químicas, elas geralmente ocorrem quando há a ação de calor, como por exemplo, quando eu vou fazer uma panela de arroz. Eu coloco um grãozinho de arroz lá para cozinhar. Não, né? Eu coloco vários grãozinhos de arroz. Então, quando a gente coloca lá os grãos de arroz, quando o arroz está cozido, nós temos um grão completamente diferente, certo? Então, o que aconteceu ali? Tem um bichinho aqui passando, enfim, passou. Então, o que aconteceu ali? Em função da ação do calor, ocorreu uma reação química, certo? Onde houve o cozimento daquele grão. Então, ocorreu a transformação das moléculas, certo? Convertendo aquele grão que era duro em um grão maciço. Tranquilo, galerinha? Então, ocorre em outras circunstâncias, como, por exemplo, agitação mecânica, ocorre com a ação da luz. Quer ver um exemplo quando ocorre com a ação da luz? Às vezes a gente coloca água oxigenada nos pelos, né? Para descolorir, o que a gente faz? Vai para o sol, certo? Para descolorir mais rápido. E aí, o que está acontecendo ali? A gente está favorecendo, aumentando a velocidade em que a reação química ocorre. Que reação? A reação de decomposição da água oxigenada. Beleza? Galera, quem faz isso, toma cuidado, porque isso aumenta o risco de desenvolver câncer de pele. Toma cuidado com isso, beleza? Então, olha só, corrente elétrica também favorece as transformações químicas, assim como a união de substâncias, quando eu misturo duas ou mais substâncias químicas. Beleza? Então, quando que ocorre transformações físicas? As transformações físicas, elas ocorrem quando não há a formação de novas substâncias químicas. Como, por exemplo, se eu deixo cair uma latinha de metal e essa latinha de metal amassa, ocorreu uma transformação. Você concorda comigo? A latinha, que estava inteirinha, né? De repente ela está amassada. Ela deixou de ser metal, sei lá, alumínio? Ela não deixou de ser alumínio. Continua sendo alumínio. A composição química daquela lata mudou? Não mudou. A única coisa que ocorreu é que ela está amassada. Então, ocorreu uma transformação física. Por quê? Porque não ocorreu a mudança na composição daquele material. Sussa? Tranquilo, galerinha? Antes de nós entendermos
as mudanças de estado de agregação dos materiais, nós precisamos entender os estados físicos da matéria. Como nós já sabemos, os estados físicos da matéria são classificados em 3, basicamente. O estado sólido, o líquido e o gasoso. Beleza? O estado sólido é o estado onde as partículas, as moléculas dos materiais, elas estão organizadas bem juntinhos. Já no estado líquido, essas moléculas, elas estão organizadas um pouquinho mais separadas, onde essas moléculas têm um pouquinho mais de liberdade para se movimentarem, se vibrarem. Já no estado gasoso, essas moléculas, essas partículas estão bem mais livres, tendo bem mais liberdade para se movimentarem. Beleza? Eu coloquei aqui um link para vocês poderem acessar de uma universidade estrangeira. E nesse link, eles têm vários simuladores com acesso gratuito, tá bom? De várias disciplinas, não só em química. Então, eu vou colocar para vocês aqui um simulador para vocês entenderem melhor essa simulação de como é mais ou menos esse estado de agregação dessas moléculas. Beleza? Então, pessoal, é só acessar o link aqui, e já vai direcionar para a página, né? Então, tá aqui a página, tá bom? Aí aqui tem as disciplinas em que ele tem, né, as simulações. Aí tá aqui química. Eu já deixei aberto aqui o que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, olha só. Eu tenho aqui eu escolho aqui a substância que eu quero, coloquei água. Essa bolinha vermelha aqui, representa o oxigênio. As bolinhas cinzas representam o hidrogênio, tá bom? Então, eu tenho aqui, ela no estado sólido. No estado sólido, essas moléculas estão bem juntinhas e pelo fato delas estarem bem juntinhas, elas não têm muita liberdade para se movimentarem. Já no estado líquido, elas já estão um pouco mais livres, então elas já têm mais liberdade para se movimentarem, certo? Já no estado gasoso, elas já estão bem mais livres, então elas já têm bastante liberdade para se movimentarem e se chocarem umas nas outras, beleza? Então agora olha só, volto aqui para o estado sólido. Se eu aumento a temperatura aqui, olha o que acontece. Ela se converte em líquido, então naturalmente vai aumentar a capacidade de vibração e de choque, né? Entre as moléculas, de liberdade conformacional entre essas moléculas. Se eu continuo a aumentar, essa liberdade entre as moléculas vai aumentar ainda mais, porque essas moléculas vão se converter, essa substância vai se converter no estado gasoso, certo? Então, aí vai aumentar ainda mais a liberdade conformacional entre essas moléculas. Beleza? Agora, se eu resfriar esse meu sistema, o meu sistema gasoso, ele vai diminuir a sua liberdade conformacional, essas moléculas vão perder a sua liberdade, né, em si. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre as mudanças dos estados de agregação da matéria. Então, nós temos aqui, os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, certo? Então, quando nós temos, por exemplo, um bloquinho de gelo que passa para o estado líquido, ou quando nós esquecemos uma panela para fazer um café, esquecemos a água lá e a água some, o que está acontecendo? Certo? Então, nós vamos aprender os termos corretos. Nós não vamos mais falar que um bloquinho de gelo derreteu. Nós vamos aprender os termos corretos, beleza? Então, olha só. Quando um bloquinho de gelo é esquecido sobre a pia e vira líquido, o termo correto não é derreter. O termo correto é fusão. Ou seja, quando esquecemos um bloquinho de gelo, o termo correto é dizer que o bloquinho de gelo se fundiu. Beleza? Então, quando esquecemos a água lá sobre o fogo para fazer o café e vira gás, significa que
evaporou. Então, o termo correto é quando o líquido passa para o estado gasoso, o termo é vaporização ou ebulição, beleza? E quando passa do estado gasoso para o estado sólido, o termo é ressublimação. Beleza, galerinha? Agora vamos fazer o caminho contrário? Então, quando uma substância passa do estado sólido para o estado gasoso, o termo é sublimação. Quando uma substância passa do seu estado gasoso para o seu estado líquido, o termo é liquefação ou condensação. Quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido, olha como é facinho, o termo é solidificação. Pessoal, vou sair da frente para você tirar um print rapidinho. Tirou seu print? Vamos repetir só mais uma vez? Então, olha só, do estado sólido para o estado líquido, o termo é fusão. Do estado líquido para o gasoso, o termo é vaporização ou ebulição. Muito bem, eu tenho certeza que você acertou aí na sua casa. Do estado gasoso para o estado sólido, o termo é ressublimação. Vamos agora para o caminho contrário. Do estado sólido para o gasoso, o termo é sublimação. Do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Fechamos aqui? Galera, agora vamos lá. Para nós passarmos do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso e do estado sólido para o estado gasoso, nós precisamos absorver energia, certo? Você concorda comigo? O processo onde as substâncias precisam absorver energia é o processo que nós chamamos de endotérmico, certo? É quando uma substância precisa absorver energia de fora do sistema para dentro. Ou seja, para que uma substância vire vapor, essa substância precisa absorver energia de fora para dentro. Ou seja, para que a água evapore, eu preciso colocar energia de uma chama, por exemplo. Processo endotérmico é quando um sistema absorve energia de fora para dentro. Beleza? Exatamente essas situações em que eu falei. Ok? Então, essas transformações do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do sólido para o gasoso são necessários absorver energia do meio externo para o meio interno. Então, esses processos eu chamo de transformações endotérmicas. Por quê? Porque eles precisam absorver energia de fora do sistema para dentro. Ok? Agora, sistemas, por exemplo, a ressublimação do estado gasoso para o sólido, do líquido para o sólido e do gasoso para o líquido, são sistemas onde nós precisamos resfriar. Ou seja, são sistemas onde precisam liberar energia de dentro do sistema para fora do sistema. Ou seja, precisam liberar calor. Então, esses sistemas onde há a necessidade de liberar essa energia, nós chamamos de sistemas exotérmicos, processos exotérmicos. Ok, galerinha? Então, são sistemas onde é necessário liberar energia. Tá claro? Então, pessoal, nos próximos slides eu coloquei alguns exercícios para vocês entenderem melhor como que isso costuma ser cobrado de vocês nos vestibulares, tá bom? E para vocês fixarem melhor, porque ciências exatas a gente costuma aprender melhor exercitando, né? Então, vamos lá.
O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina à temperatura ambiente têm a sua massa constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Então, pessoal, a naftalina é aquelas bolinhas que a gente compra em supermercado, geralmente deixada dentro do guarda-roupa, fica com um cheiro bem característico, é usada para matar baratas, né? Geralmente ela vai sumindo, ela é sólida e vai sumindo. Na verdade, ela vai sumindo porque ela vai passando para o estado gasoso. Mas ela é sólida e do estado sólido ela passa para o gasoso. Como é o nome da transformação que do sólido passa para o estado gasoso? Qual é mesmo? Tenho certeza que você sabe aí, hein? É sublimação. Opa! Sublimação, letra P, que é justamente a passagem do sólido para o gasoso, sem passar pelo intermediário líquido, beleza? Próximo slide. As fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Tem a tabelinha aí e as suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição. Eu falei na aula passada o que é a temperatura de fusão e de ebulição. Então, quem não se lembra, volta aí na aula passada, beleza? Então, a gente precisa saber o mercúrio, a amônia, o benzeno e o naftaleno a temperatura de 30 graus Celsius, o estado físico que essa substância se encontra. Então, pessoal, um macetezinho para esse tipo de questão. A gente vai observar as substâncias que estão em temperaturas menores do que essa aqui, ó, menos 38,87, estão no estado sólido. Substâncias que estão entre 38,87 graus negativo e 356,9 graus positivos estão no estado líquido. E substâncias que estão superiores a essa temperatura aqui estão no estado gasoso. Fica meio difícil de escrever com essa caneta que eu tô aqui, então fica meio feinho, mas dá para vocês entenderem. Então vamos lá, 30 graus Celsius, que é o que o problema tá me pedindo. 30 graus é menor do que 38,87 negativos? Não. 30 graus está entre 38,87 negativos e 356,9 positivo? Sim. Então, essa substância, o mercúrio, a 30 graus vai estar no estado líquido. Então, a gente já eliminou algumas alternativas. Então, não vai ser a letra A e nem a letra D. Vai ser a letra E, a letra C, letra C ou letra B. Vamos lá. Próxima substância, amônia. 30 graus Celsius. Essa substância vai estar no estado sólido? Não vai estar no estado sólido, porque 30 graus Celsius não é menor que 77,7 graus negativos. Então, 30 graus está entre 77,7 negativos e 33,4 negativos? Também não. Então, essa substância não vai ser líquida. Então, 30 graus vai estar superior a 33,4 negativo? Sim. Então, essa substância vai estar no estado gasoso. Então, eu sei que a amônia vai estar no estado gasoso. Então, eu já elimino a letra B. Então, letra B já não vai ser. Risco aqui. Vai ser ou a letra C ou a letra E. Vamos lá para o benzeno. 30 graus é menor do que 5,5 graus?
Não, então não vai estar no estado sólido. O benzeno não vai estar no estado sólido. Então, 30 graus vai estar entre 5,5 e 80,1? Sim. Então, o benzeno a 30 graus vai estar no estado líquido. Beleza. Então, a terceira substância eu sei que vai estar no estado líquido. Então, continua sendo letra C ou letra E. Vamos lá para o naftaleno, que vai ser o desempate. Então, 30 graus é menor que 80 graus? Sim. Então, a última substância vai estar aqui, ó, no estado sólido. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Então, eu vou apagar essa confusão toda que eu fiz aqui, só para vocês não se confundirem, tá? Então, a alternativa é a letra C. Deu para entender? Eu sei que eu fiz rapidinho essa daqui, porque a gente não tem muito tempo, mas espero que tenha dado para vocês entenderem a questão. Próximo exercício. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessas transformações. Então, vamos lá, do gasoso para o líquido. Do gasoso para o líquido, como é o nome, galera? Condensação, muito bem. Próxima questão, do Enem. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol nos arredores. Informação importante, ó. Absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é... Então, olha só, eu tenho um líquido que absorve calor. Quando o líquido absorve calor, o que acontece? Evapora. Concordam comigo? Próximo. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? O reflexo da luz na água. Pessoal, a luz na água só está refletindo. Vai deixar de ser luz? Não vai, só está refletindo. Se não mudou, continuou sendo a luz, isso daqui é transformação química ou física? É física, porque não deixou de ser a luz. A composição da matéria não mudou, beleza? Então é física. A chama da vela confunde-se com o brilho dos seus olhos. Pessoal, a vela é um composto orgânico que está sendo queimado. Se está sendo queimado, está sofrendo uma reação de combustão, beleza? Então, ele está sendo queimado e liberando o CO2 para a atmosfera, beleza? E a chama também, ela está consumindo oxigênio. Então, temos aqui uma reação química, ok? Desolado, observava o gelo derretendo. Pessoal, essas transformações, qualquer uma, presta atenção nessa informação que é super importante. Qualquer uma das transformações que nós falamos, seja fusão, condensação, qualquer uma das transformações de estado físico, qualquer uma, são, ou é, na verdade, transformação física. Então, gelo derretendo, na verdade, é fusão. Fusão é uma mudança de estado físico. Então, é uma transformação física. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando. Pessoal, a ferrugem, na verdade, é a formação do óxido de ferro. O óxido é a formação de uma substância nova, beleza? É o ferro captando o oxigênio e formando
uma estrutura completamente nova, beleza? Então, essa daqui é uma transformação química. Então, a transformação química aqui nós temos, no caso, A2 e A4. Então, a resposta correta vai ser letra D. É isso? 2 e 4. Ok, pessoal? Próxima questão. As transformações que ocorrem no sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Questão 1. Digestão de um alimento é um fenômeno físico? Não. Pessoal, a digestão de um alimento envolve reações bioquímicas, inúmeras reações bioquímicas. E isso não só no ser humano, beleza? Então, a questão número 1 está errada. A associação número 1 está errada. Número 2, água oxigenada na presença de luz, liberando água mais oxigênio gasoso. Isso daqui já está na estrutura de uma reação química. Então, isso é uma reação química? Sim. Pessoal, inclusive, essa é a reação de decomposição da água oxigenada. Aquela que eu dei exemplo lá no começo da nossa videoaula, certo? Em que eu citei o exemplo lá da descoloração dos pelos, beleza? Então, essa associação está correta. Questão número 4. Queima de fogos de artifício é um fenômeno físico? Não, é um fenômeno químico. Porque lá dentro dos tubinhos lá, tem algumas substâncias químicas que vão provocar uma reação de combustão, beleza? Então, associação errada no item 4. 8. Transformação de gelo em água. Nós falamos que mudança de estados físicos são transformações físicas. Então, quando eu transformo gelo em água, nós estamos falando da mudança de estado físico que eu chamo de fusão. Então, é uma transformação física? Sim. Item 16. Sublimação do iodo sólido. É uma reação química? Não. A sublimação, nós acabamos de ver que é um fenômeno físico, porque se trata de uma transformação de estado físico da matéria. Então, os itens corretos são o 8 e o 2. Então, 8 mais 2 é 10. Então, a soma desses itens é 10. Beleza, galera? Então, nós ficamos por aqui, nossa aula de hoje. Que tenha sido muito proveitosa, que você tenha aprendido muito e um grande beijo no seu coração. E mais uma vez, eu peço, se cuida muito e a sua família também. Beijos!